programa Olhar Municipal, o debate municipalista e de ideias que impulsiona o desenvolvimento das cidades. Hoje, com a presença do meu amigo Marcelo Mendes. O currículo do homem é extenso, foi secretário do Patrimônio da União, secretário da Regional 6, secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Fortaleza e quando esteve na Câmara Municipal de Fortaleza como vereador, desenvolveu ali uma das produções legislativas mais intensas do que se refere às ideias que ali poderiam ser aplicadas na cidade de Fortaleza, claro, de acordo com os problemas, porque Marcelo, a gente identificava, eu digo a gente porque eu tive o prazer de trabalhar com ele, nós identificávamos os problemas e ali apontávamos possíveis soluções. Walter Bardaville. Pois é, e o Marcelo hoje está conosco aqui para fazer o programa Olhar Municipal. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, Walter. Obrigado, Fábio, amigos do Olhar Municipal. Sempre uma alegria voltar e conversar sobre planejamento, sobre a cidade, sobre gestão pública, sobre a política, sobre o futuro. Até porque um estado, um município não anda sem planejamento. E você deu esse start no seu período de gestão como vereador de Fortaleza e hoje esse assunto está voltando com força, né? E nada melhor do que você mesmo que já foi, que deu start, né? Nesse momento em que você esteve na Câmara Municipal. E eu gostaria que o Fábio aí já começasse, que o Fábio também trabalhou com você nessa área, o Fábio já começasse a falar como seria esse planejamento, como seria toda essa estrutura a ser montada para que a população, não só de Fortaleza, mas de todo o estado do Ceará, os prefeitos, pudessem entender como funciona o sistema. Esse mecanismo de institutos de planejamento, ele vem se intensificando agora, né? O prefeito José Sarto recentemente abriu aí um processo de concurso para compor uma estrutura administrativa do Instituto de Planejamento. Só que esse debate começou em 2010, se eu não me engano, no segundo ano do mandato do vereador Marcelo Lemos, à época vereador Marcelo Lemos, que ali, conhecendo as necessidades de Fortaleza, da cidade de Fortaleza, em todas as áreas da sociedade, ele identificou a possibilidade de se criar um mecanismo de gestão pública voltado para a pesquisa e para a elaboração de políticas públicas que vão ali mudar os cenários, não é isso? Foi isso, né? É verdade. Nós não tínhamos, à época, Fortaleza estava sem um Instituto de Planejamento. E nós tivemos a oportunidade, eu vinha da gestão pública, tinha sido secretário de Desenvolvimento Econômico, ainda nos anos 90, e sentia falta, porque, veja, não se concebe nenhuma célula, mesmo que seja a nossa casa, sem planejamento. É verdade. Nada sem planejamento funciona. A dona de casa, né, que não se planejar, a dona de casa que não souber quanto é seu orçamento e que não puder dividir o que é aluguel, o que é condomínio, o que é feira e não puder se preparar para pagar a escola das crianças, fecha o mês e não consegue honrar tudo. Então, da nossa casa até a mais complexa das empresas e do menor dos municípios até o estado mais rico do país, não se pode conceber que não haja planejamento. Verdade. Né? Você não pode imaginar que numa cidade como Fortaleza, que tem 37, e há poucos, já que está se falando de planejamento, há poucos dias ou semanas retornou-se à casa dos 30 ministérios, porque a União havia sido reduzida durante o governo Bolsonaro para a casa dos 20 ministérios. Isso. E agora houve um aumento, né? E nós temos, né, inclusive o próprio Ministério do Planejamento, né, foi criado nesta nova... É o chamado cabide de emprego. Né? Nesta nova leva. Então nós voltamos a ter uma máquina, né, maior. Fortaleza, né, tem 37, mal comparando, órgãos em nível de secretaria. São 13 da administração direta, são 21 da administração indireta, são entidades, né, coordenadorias, e que ao todo somam 37. Então, se esses 37 organismos não pensarem sob uma lógica central de planejar, se cada um agir, né, desassociado de uma lógica única, então nós teremos 37 pequenas prefeituras. Nós teremos 37 gargalos de gastos de obras
E aí, quando se fala de em gastos obra, desordenados, na sim, realidade. sim, e aí o Fábio fez referência, né, eu fui líder da oposição na gestão Luiziane Lins, quando fomos vereadores. O exemplo mais assim, latente disto, na gestão de Luiziane Lins, e temos agora também, foi a execução da reforma da Avenida Bezerra de Menezes. A avenida foi feita 4 vezes. Quebravam, faziam... E quebrou o comércio. E quebrou o comércio. Quebrou o comércio. Quebraram a avenida e quebrou o comércio. Faziam a avenida, não havia planejamento de obra. Os tubos da Oi e das redes das concessionárias não foi feito. Quebrava de novo e fazia. Não passou a tubulação da Enel. Quebrava-se. E depois, não passamos a tubulação da CAGES. Quer dizer, se as instituições, né, no caso privadas, da execução da obra não estiverem acertadas e não estiverem com planejamento, nós, né, teremos gasto de dinheiro público, nós teremos, né, perda de recurso, nós teremos prejuízo para o comércio. Então, toda e qualquer ação humana, até a nossa própria vida individualmente, precisa ser planejada. Senão nós teremos perda de tempo, de negócios, né, de recurso, de dinheiro. E o dinheiro saindo pelo gargalo e no final fica uma situação em que não resolveu, gastou-se e para você fazer de novo vai sair do bolso dos contribuintes. Sempre. Há um conceito que eu gosto de lembrar, que é da ex-primeira-dama inglesa, né, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Não existe tal coisa chamada dinheiro ou orçamento público, ou recurso público. Tudo é recurso do contribuinte. Os governos não produzem riqueza. Não tem para onde correr. Os governos não produzem riqueza. Isso. Prefeituras e estados não produzem riqueza. Ela apenas, por intermédio dos impostos, retiram da iniciativa privada e, em tese, devem fazer um equilíbrio social, né, e utilizar aquele dinheiro, né, em ações coletivas que facilitem a vida da cidade, né, em tudo. Mas esse dinheiro é efetivamente, em última instância, do consumidor. É do privado. E precisa voltar para ele, né? E imagine uma cidade como Fortaleza, nós estamos falando de pouco tempo, não tem tanto tempo assim, né? Até 10 anos atrás, nós não tínhamos o Instituto de Planejamento. Esse foi o projeto de iniciativa, né? O nosso projeto, que o Fábio coordenou e nós apresentamos, da criação do Instituto de Planejamento para Fortaleza. E o que é mais curioso é que o Fábio acabou de mencionar um concurso público, não é só também a questão, veja, os amigos, Walter Bardavil e Fábio Táger, não é só a questão de planejar, porque senão fica algo apenas para dar uma satisfação. Olha, nós estamos aqui nos planejando. É também a determinação de cumprir o que é planejado. De executar, na De realidade. executar. Há que existir determinação e vontade política para executar o planejado. Que é um exemplo, né, bem imediato e presente. O atual vice-prefeito, na gestão anterior, junto com o pai do governador Camilo Santana, que era o presidente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, o pai, Eudoro Santana, pai do atual governador, durante o governo anterior, do Roberto Cláudio, promoveu... Atual não. Atual ministro da Educação. Eu disse que ele era o quê? Governador. Pronto. Foi governador, né? Foi governador. O atual ministro da Educação e senador licenciado Camilo Santana, o pai dele era o secretário de Planejamento do município. E o atual vice-prefeito, Elcio Batista, fazia parte desta equipe do pai do senador Camilo Santana, Eudoro Santana, que promoveu uma grande ação, contratou, terceirizou empresas, né? Fez contratos e fizeram um grande trabalho pensando e planejando Fortaleza até 2050. Ou seja... Agora, tem um negócio interessante que eu e o Fábio tivemos presente, né, Fábio? Que foi lá ele fez o convite, né, aos prefeitos da grande... Da região metropolitana. Da grande região metropolitana, que são, na realidade, são 19 com Fortaleza, 19 municípios. E, para surpresa nossa, estavam vários assessores, mas, na realidade, era Fortaleza, Maracanaú e tinha uma outra também, que eu não me lembro agora qual era o outro município que estava presente. Quer dizer, na realidade, só tinham
3 municípios, no caso. Aí a pergunta que fica é qual o interesse que os prefeitos têm em questão de gestão, de planejamento, de como se fazer. Porque, na realidade, eu vejo o seguinte, um prefeito que ele não tem uma equipe preparada para fazer um planejamento do seu município, para ordenar todas as suas ações, que vai da educação, saúde, infraestrutura, enfim. É como você está dizendo, tem que haver um planejamento organizado e cada setor começar a desenvolver o seu papel, ordenadamente, juntamente com todos os envolvidos. Porque senão um vai querer passar por cima do outro e no final não vai se chegar, porque é tudo entrelaçado. Por exemplo, a infraestrutura ela precisa da educação, como a educação precisa da infraestrutura, porque eles têm que se interligar. A saúde da mesma forma. Quer dizer, todo o sistema ele tem que estar interligado e o prefeito tendo plena consciência do que está acontecendo. Eu já ouvi muitas vezes o prefeito dizer assim, mas eu não sabia. E que gestão é essa? É uma gestão que o secretário determina, é como você diz, o secretário determina, o prefeito não sabe, e na hora de pagar o prefeito empurra para o secretário, para saber satisfação, o secretário joga para o prefeito e fica nessa conversa mole, e quem toma prejuízo é o município e também o cidadão. Sim. Agora, nesse planejamento, quais são as sugestões básicas que você linkaria nesse momento? Eu falava, né, só para terminar o raciocínio, certo. Eu falava e exemplificava com o trabalho que foi feito na gestão anterior de Roberto Cláudio, né, enquanto presidente Eudoro Santana. Foi pensado, foi planejado Fortaleza para 50 anos. Veja, um dos membros dessa comissão e que trabalhou, né, na realização desse planejamento, hoje é vice-prefeito. E está querendo desenvolver e está tendo dificuldade. Por que o prefeito Sarto não adota, que é do mesmo partido dele, que é da mesma linha política dele, e cujo vice, né, foi eleito com ele, por que não já se adota, a título de tempo, de economia de dinheiro, por que não se adota todo este trabalho que o fortalezense pagou, né, que foi investido na construção desse projeto Fortaleza 2050? Por que agora repensar e refazer tudo de novo? Tudo de novo. Por que se contrataram empresas para dar assessoria? Se o trabalho está concluído e pronto, por que agora fazer a ideia de reformulação? Assim, agora, aí eu vou questionar também o problema é o seguinte, tudo bem, o planejamento até 2050, né, que foi feito anteriormente, não é isso? Estava sendo feito isso. O que mudou, ou o que se adiantou desse projeto até hoje? Então, tem que se ver o que é que se aproveita, ou que se aproveitou, ou que está sendo aproveitado desse projeto para dar continuidade. Porque Fortaleza, de 10 anos para cá, ele mudou muita coisa. Não, claro, mas veja, eu estou me referindo a uma gestão anterior, imediatamente anterior a esta, que é do mesmo grupo político, mesmo patamar, que é do mesmo partido e que o vice fez parte desse planejamento. Composição. Então veja, se você tem algo assim, tão próximo de você, e ainda, apesar de tudo isso, você não executa o planejado, não há que se pensar agora em começar tudo de novo. Aí o contribuinte passa até a criticar ou a desconfiar. Querem contratar tudo de novo e querem gastar tudo de novo? Querem fazer tudo de novo? O planejamento já começa aí. O planejamento do planejamento já está equivocado. E esse debate do planejamento, próximo bloco, hein? Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Ceasa, em Maracanaú. Nós estamos de volta e o Fábio já vai colocar alguns posicionamentos, né, Fábio?
sobre esse planejamento que está sendo desplanejado para ser planejado. Não é isso? E os pilares dele, como é que fica? Parece uma brincadeira de mau gosto, por sinal. O objetivo de um instituto de planejamento é exatamente, primeiro, conhecer bem a cidade, conhecer os problemas da cidade, trazer esses problemas para um debate objetivo, que também não pode demorar, porque o povo está lá na ponta precisando de um serviço público de qualidade. E a partir daí operacionalizar as ações reais para que sejam desenvolvidas agora. Né? Agora, daqui a 6 meses, a gente melhorar a questão da estrutura da cidade, do posto de saúde, que precisa de uma política pública diferenciada para atender as demandas sociais e de saúde. É preciso que, pelo menos era esse o nosso objetivo naquele primeiro momento, que a coisa acontecesse. Fábio, né? vamos E a gestão do dinheiro público feita de forma coerente. Marcelo, vamos ver aqui a abertura em que o Elcio convidou os prefeitos, né, a participarem desse evento aqui no telão aqui, ó. Ok? Vamos ver lá. Sol. A Prefeitura de Fortaleza, através do seu vice-prefeito Elcio Batista, recebeu prefeitos da região metropolitana de Fortaleza para discutir a problemática e soluções de assuntos que são inerentes a todos os municípios, para compor o Plano Diretor de Fortaleza. Hoje estamos aqui, né, na sede da Prefeitura de Fortaleza, recebendo os 18 municípios que fazem parte, junto com Fortaleza, de toda essa região metropolitana limítrofe da cidade de Fortaleza. Estamos aqui para essa reunião da revisão do Plano Diretor Participativo da cidade de Fortaleza. Junto com esses 18 municípios, convidamos também 25 órgãos do governo do estado, bem como todos os 30 membros que fazem parte do núcleo gestor, responsável por toda a condução desse processo da revisão do Plano Diretor Participativo da cidade de Fortaleza. Então, a ideia é ouvir, compartilhar e iniciar para nos próximos 2 meses a gente integrar todas essas políticas públicas que são necessárias para a gente fazer a revisão dessa legislação de uma lei tão importante para a cidade de Fortaleza. A gente está fazendo o primeiro encontro da revisão do Plano Diretor de Fortaleza com a região metropolitana. É fundamental a gente escutar os municípios da região metropolitana. É fundamental que o planejamento da cidade de Fortaleza ele esteja de acordo e ele esteja integrado com a região metropolitana, que hoje são 19 municípios, porque há uma relação muito forte de interdependência entre esses municípios. Fortaleza extrapola os próprios limites e impacta os municípios da região metropolitana, bem como também esses municípios, com as suas atividades, com as suas demandas de serviços públicos, de saúde, de educação, de mobilidade, também impactam a cidade de Fortaleza. Então, essa integração é fundamental para que a gente tanto tenha uma cidade com um plano diretor adequado e preparado para desenvolver a região metropolitana e, ao mesmo tempo, a região metropolitana esteja de acordo com as premissas, com as diretrizes, com os vetores de desenvolvimento social, econômico, ambiental, territorial da cidade de Fortaleza. Ao longo dos próximos 2 meses, a gente vai discutir com os municípios, ouvir os municípios para compatibilizar esses interesses e, de fato, a gente ter uma região metropolitana que se desenvolva de forma sustentável, respeitando sempre e buscando equilibrar sociedade, economia e meio ambiente. Bom, voltando aqui, vocês viram aí essa abertura e os esclarecimentos que a coordenadora falou e tal. O Elcio também deu uma entrevista dele, tá falando sobre esse planejamento. Agora, é preciso funcionar. A coisa é preciso ter boa vontade, não só da estrutura, do pessoal que está trabalhando em Fortaleza, está batendo, está batalhando, estão querendo fazer alguma coisa, mas é preciso também a região metropolitana estar integrada, como ele disse, a importância da região metropolitana. E eu acho que, eu não sei se eu estiver errado, Fábio, me corrige você, eu acho que todo planejamento que envolve cidades e principalmente circunvizinhas, é muito importante estarem todos alinhados nesse mesmo projeto, até porque são interligados, praticamente interligados. Você dá um passo à frente, você está na outra cidade. Né? A linha divisória dela, por exemplo, nós temos aqui Maracanaú, por exemplo. Maracanaú, você tem uma linha divisória que às vezes caía no meio de uma casa e aí você não sabia de quem cobrar o IPTU. Se cobrava da casa, se cobrava
por Maracanaú ou por Fortaleza. Aí, de repente, vinha um de Fortaleza, quer dizer, e o mais barato, o cidadão escolheria o mais barato para pagar. Hoje não, já isso aí, o censo já determinou e tal, já está tranquilo. Mas a política de atendimento à população, é isso que tem que ser trabalhado. Sim, sim. Uma das maiores referências políticas e de gestão pública que esse país já conheceu foi um cidadão chamado Juraci Vieira de Magalhães. Eu não sei se você concorda. Sem dúvida. Você sem dúvida. teve a oportunidade de ser né? secretário executivo da Regional 6. Marcelo, o que é que mudou daquele momento da gestão Juraci Magalhães para cá, com relação à autonomia dos secretários? Bom, antes de responder a sua pergunta, me permita só concordar e reforçar a tese do Walter. Em uma lógica como a de Fortaleza, onde alguns municípios, Fortaleza é domicílio ou é dormitório para alguns moradores de Maracanaú e Caucaia. E vice-versa. Né? E vice-versa. Né? Muitos fortalezenses, né, se utilizam né, tem Maracanaú, Caucaia, Maranguape, Pacatuba, Eusébio Aquiraz, né, como dormitório. Então, esta lógica, né, ela precisa ser respeitada e vejam como é complexo. Não é apenas Fortaleza, né, se planejar. Não depende só de Fortaleza. Precisa haver um planejamento de Fortaleza e esse planejamento tem interseção e tem arestas e tem relações e impactos em toda a grande Fortaleza, nos 19 municípios, né, que vocês fizeram referência. Até porque o trânsito, até porque quem entra, quem sai, até porque quem mora, até porque esses impactos todos, né, dos moradores das 19 cidades, né, acontecem simultaneamente. Então não é... Assim, já é um trabalho grandioso planejar Fortaleza. Agora você imagine Fortaleza com o impacto... Com o impacto da região metropolitana. Da região metropolitana. É por isso que na época, você vai lembrar, nós, também iniciativa nossa, eu tentei criar o Parlamento Intermunicipal, Sim. com um representante, né, de cada município, um vereador de cada município, e nós criamos não com orçamento e não com salário, né, apenas de natureza de planejamento, administrativa, né, e de pensar, de visão, técnica, né? técnica. Um parlamento intermunicipal para nós, inclusive, adequarmos legislações de cidades vizinhas, né, limítrofes, que, como o Walter disse, a partir desta linha, aqui a lei permite fazer certo tipo de obra, e desta linha para cá, nesta casa, o município de Caucaia ou Maranguape não permite, porque o código de postura de Caucaia é diferente de Maranguape, de Fortaleza. Aí você está num problema sério, por quê? Porque o saneamento vai ficar de que lado? Aí são detalhes que ali deveriam ser eu estou dizendo porque eu organizados. Não, as obras estaduais que passam por mais de um município, por exemplo, a urbanização do Rio Maranguapinho, Isso. passa por mais de um município. Pega Fortaleza, pega Maranguape, Maracanaú, Pacatuba. Pega Pacatuba. Então, o que acontece? A lei exige, inclusive... já vem se desenrolando há anos e não se conclui. Não, e outro detalhe que pouca gente se apercebe. Como são obras grandiosas, de grande impacto, de infraestrutura, as que são financiadas por ministério ou por instituições internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para que o dinheiro saia, é preciso que as prefeituras tenham mais do que contratos entre si, que elas tenham legislações que permitam que a obra passe por Caucaia, Fortaleza e vá para Maracanaú e Pacatuba, que sejam, né, unânimes. O que eu resumo. Há dificuldade, inclusive, de natureza financeira, não é só técnica. Há dificuldade de exigências legais, né, que essas cidades elas têm que se comunicar, senão elas perdem obras, senão elas perdem intervenções, elas perdem recursos, elas perdem dinheiro, perdem projetos. Então, assim, isso é urgente, urgente. Precisa acontecer. Eu vou dar um exemplo bem claro agora. Quando foi feito todo esse delineamento de Maranguape, Maracanaú, Pacatuba e tal, por exemplo, Maranguape perdeu áreas para Maracanaú, como Maracanaú perdeu áreas para Fortaleza e vice-versa. Cada um foi perdendo áreas importantes, que eu quero falar, né? O que eu vejo de tudo isso aí é que nesse momento em que se planeja, eu acho que temos que separar política de projetos e ações. Projetos e ações são projetos, são coisas técnicas, são coisas
primordiais para que todos os municípios se desenvolvam com qualidade e com serviços de qualidade. Se você bota política, eu não vou porque eu não me dou bem com o Marcelo, porque o Marcelo é do partido tal e eu sou do outro partido. E do partido, quer dizer, da concorrência partidária. Isso aí não tem nada a ver. Eu acho que a população não pode estar submissa a decisões políticas e politiqueiras. Essa sua intervenção me permite voltar para a questão que o Fábio, que eu deixei no ar e não respondi o Fábio. A diferença entre a gestão e a divisão administrativa e o planejamento de Juracy Magalhães, que ele mais uma vez acertou, né, apesar de ser médico, foi o maior administrador, né, que eu conheci. Deu aula de administração. Deu aula de administração, deu aula de engenharia, deu aula de tudo. Né? Essa mistura da política com a execução de planos e projetos e planejamento. Nós éramos uma cidade única que Juracy dividiu em 6 grandes regionais, seis na época, regionais, carinhosamente, a população chamava de os prefeitinhos. Né? Nós tínhamos 6 mas todos regiões. Ligados a ele. Sim, havia uma gestão única e mais, elas foram tecnicamente divididas territorialmente e populacionalmente para que todas se parecessem, né? E nenhuma ficasse muito mais, né, tanto em população como em área, para que elas não ficassem muito diferentes, que se equilibrassem, né, respeitando, claro, suas divisões. E nós tínhamos ali 6 pequenas prefeituras em que prevalecia a lógica da gestão estar mais próxima da população. Agora, o morador de Messejana não precisava mais se deslocar até a Cefim no centro, ou até a prefeitura no centro, ou até a Secretaria de Obras, para dar entrada num pedido de alvará. Ele ia no seu bairro, porque lá tinha uma regional. Então, isso aproximou muito a gestão do cidadão. Ocorre que aí entrou a política. O que aconteceu? A política ou a politicagem? A politicagem. O que aconteceu? Essa questão técnica das 6 regionais, né, que a Universidade de São Paulo foi responsável por esse trabalho e maravilhosamente e competentemente bem executado. As gestões posteriores começaram a dividir as regionais e criar mais regionais, né? Regional do Centro. As 6 regionais foram divididas por 2 e criaram 12. Para quê? E sem autonomia. Né? Para dar, sem orçamento, sem autonomia, sem planejamento. Para dar o quê? Para dar emprego. Exclusivamente. Para dar espaço aliado político. Política e a politicagem. O que é uma coisa... Isso emperra o desenvolvimento, né? Não só emperra, isso compromete o orçamento, isso compromete a máquina. Incha a máquina, você tem um Enquanto problema se fala em reduzir o tamanho do Estado, das gestões... tudo isso. Né? Por quê? Porque um é padrinho, aí vem a politicagem. Eu digo, a política é uma, a politicagem é outra. E aí, quando você percorre essa cidade, você observa problemas gigantescos. Todos, né? Todos do mundo. Todos. Segurança, iluminação, vias, obras atrasadas, questão de saúde. Infraestrutura de modo Infraestrutura. geral. Você imagine, eu faço sempre uma comparação grosseira, e o que nos toca mais é a questão, a mim, apesar de não ser da área de saúde, né, minha formação acadêmica não é da área de saúde, mas a mim sempre me toca mais a questão da saúde. Ora, imagine, quando você tem, e eu sempre faço a comparação disso com a iniciativa privada, você tem postos de saúde espalhados por toda a cidade, Fábio, onde faltam remédios. Ora, tem algo mais simples do que se planejar e comprar antecipadamente para que não falte remédios para tratamento de doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, como pressão alta. São coisas que são obrigadas até porque já está ali determinado. E você sabe que estão inscritos naquele posto tantos mil fortalezenses que vêm mensalmente pegar tantas 1000 pílulas e que eu, ao longo do ano todo, vou precisar de tantas 1000 pílulas. Quer dizer, falta planejamento mínimo, até para... Agora, veja, a comparação grosseira que eu faço, que não é grosseira, é direta e é correta. Vá a qualquer rede de farmácia, peça um remédio. Se lá não tiver, o funcionário imediatamente entra no computador, sabe quantas caixas tem na filial vizinha, sabe onde tem, sabe faz a solicitação e já lá dá baixa imediata. O senhor quer que eu mande entregar na sua casa, o senhor vem buscar, eu reservo. Por que os postos de saúde de Fortaleza não podem se planejar? Eu não vou longe não, grosseiro vai ser o que eu vou dizer aqui, mas é uma verdade. Por exemplo, a loja de autopeça.
que é muito mais complexa. Loja de autopeça não tem aquele vai, puxa no computador, a outra loja, que é exatamente isso que você está dizendo. Então, O cara sabe quantos tipos de parafuso tem no estoque dele. exatamente. Em todas as Parafuso, filiais. Coisinha pequena, tem coisa grande, tem todo tamanho. E remédio não, o remédio está ali. Agora, porque a farmácia tal não trabalha com laboratório tal. Tudo bem, mas ele tem o similar. Não, e no caso da coisa pública, isso não existe. Isso não existe, Né? Na né? coisa Isso não existe. pública Tem tem que que ter. existir o Tem que remédio, ter o independente remédio. que O vai remédio dar o tratamento. Que atenda a prescrição que Do está ali. médico. Porque o nome do remédio às vezes não interessa. Não, e até porque Interessa os, a prescrição e até porque os grandes laboratórios são obrigados, por lei, né, a entregar, no caso das farmácias populares, ou no caso da medicação, né, que o Ministério da Saúde, né, determina e a lei exige que tenha, quer dizer, os laboratórios nem podem deixar de fornecer e produzir. O problema não é esse. O problema é que a prefeitura não compra. Não é nenhuma dificuldade com o laboratório. Ela não se planeja, não compra, falta. E aí só tem estoque até quando o medicamento federal Mas, chega, às depois vezes, acaba, às vezes, pronto, até acabou. tem um planejamento, mas não tem a vontade Aí... nem o recurso destinado para esse tipo de atendimento. Não, recurso tem. Não. Dinheiro tem. Direto, não, dinheiro tem. Dinheiro Não na tem o prefeitura recurso tem. destinado para aquilo. Talvez a gestão seja desordenada, mas o dinheiro Que é isso que tem. eu estou acabando de dizer. É? O dinheiro existe. As parcerias ali existem também. Sempre existiu. E que Agora tem que buscar. E que fique bem claro aqui, que o dinheiro sempre existiu. Agora, a maneira que se gasta esse dinheiro é que nos traz todo esse tipo de problema, que é o dinheiro gasto com politicagem. São os ralos, né? São os- O dinheiro vai embora nesses ralos. Né? E tem uma coisa que é criminosa e desumana. Que o grande Pedro Gurjão, né, um grande administrador, né, genial administrador, que também serviu a secretaria, né, do Dr. Juraci, dizia: às vezes as coisas são deixadas para ficar na urgência para poder vir a contratação e fazer a compra de emergência. Às vezes propositalmente. Né? É tudo desorganizado para que na desorganização... Existe uma máxima, né, no serviço público, que é: eu vou criar dificuldade para gerar Facilidade. Para gerar facilidade. Isso é um crime, né? Nós estamos... Essa é uma discussão intensa e que merece depois um outro hoje momento. nós temos o governo, de um modo geral, os governos de um modo geral, hoje, ele está dando para o cidadão o que ele tem, ensinando o que ele sabe. A Você verdade é essa. quer que eu lhes dê um exemplo? Nós falamos de saúde, mas um exemplo objetivo. E tem muito a ver com planejamento. Planejamento de tráfego. De tráfego, Isso. que é uma coisa grave numa cidade como Fortaleza. A AMC, que é o órgão responsável, pensante e responsável pela elaboração, né, do planejamento do trânsito na cidade, que tem seus técnicos, tem seus engenheiros de trânsito, né, e que são pagos para pensar a cidade, para isso? especificamente para isso, vem a prefeitura, através da própria AMC, e contrata, terceiriza, empresa de São Paulo, como contratou há pouco tempo, por 14 milhões de reais, uma consultoria para dar assessoria de gestão de trânsito. Ora, mas se eu tenho um órgão, Os cujos profissionais estão lá. servidores, os profissionais já são pagos, concursados, estão lá, eu preciso então contratar uma empresa de São Paulo para pensar o trânsito da cidade? Das duas, uma. Ou fecha a AMC e deixa o trânsito de que Fortaleza terceiriza. ser gerenciado por empresas privadas, ou então eu admito que a AMC é boa e não preciso contratar. Por que gastar dezenas de milhões? Mas aí vai voltar para onde eu disse. Não, ela é boa. Ela é boa para caneta. Bom, Ela é boa para caneta. para isso é maravilhoso. Essa daí é. Para isso é Ela maravilhoso. excelente pra caneta. Não, se a gente for falar de olha, multa de aí, trânsito, dá irmão, outro são dá três outro programa. Nós vamos hein? fugir do tempo do programa, É. e é o seguinte: o programa está chegando ao fim. E eu queria que você desse as suas considerações finais, depois o Fábio, e eu finalizo o programa. Não, é a primeira alegria de voltar a encontrar, né, os amigos, né, da internet, das redes sociais, os amigos da mídia, da TV, reencontrar o querido Balto Bardavil, o querido companheiro de luta Fábio Tágira, e dizer que eu não tenho outra expectativa do futuro a não ser a melhoria. A gente sabe que a gente vive dias muito difíceis, mas eu gosto sempre de pensar que os dias mais difíceis já passaram e nós já avançamos. Hoje nós temos esse instrumento da comunicação, das redes sociais, que deixou tudo muito mais próximo do cidadão. Hoje é muito mais fácil acompanhar
a gestão pública, é muito mais fácil acompanhar, né, a execução de obras, de ações dos governos, dos governantes. Isso tornou o cidadão muito mais próximo e deixou muito mais próximo da fiscalização. E eu tenho certeza que os anos que vão se seguir vão ser muito melhores do que os anos que nós já tivemos para trás. Deus te ouça, meu irmão, Deus te ouça. Bom, esse é o Olhar Municipal, esse programa vai chegar em todo o estado de Ceará, através das redes sociais. Mandar um abraço para o Tony Braga, presidente da UVC, para o Agenor Mota, presidente da Avipress, Associação dos Vice-Prefeitos do estado de Ceará. E o debate sobre gestão pública é aqui, não é não, Walter Barravia? Com certeza. E mandar, já que você está aproveitando, está mandando abraço aí para todo mundo, ao nosso patrocinador, Paulo, lá do Baratão, e a toda a equipe que está lá, e a todo mundo que está lá, que tem nos prestigiado aqui. Enfim, a você que nos deu a grata honra de nos ouvir nesse momento, é para que você reflita em tudo isso que foi discutido aqui, para que você pense, tá? Mas acima de tudo, que a sua confiança esteja em Deus, porque Ele está vivo. E Ele quer o melhor para você, desde que você pense, medite, e na hora de botar na canetinha quem você quer para dirigir o município, o estado, coloque diante dele, porque só ele tem solução para tudo isso. Que Deus te abençoe, nos guarde e até a próxima.